Casamento é coisa de gente grande. Nós sempre falamos aqui, né, meu amor, sobre casamento, né? Casamento é coisa de gente grande, casamento é coisa de mulher, é coisa de homem, não é verdade? Então, nessa pegada, o nosso tema hoje, que vai ficar bem específico para as pessoas entenderem, vai ser sobre o favor, sobre a crise e sobre o crescimento. Uau, é isso aí. Sensacional, né, esses temas. O favor de quê? Favor de Deus, né? É isso aí, nós já vivemos já com um favor, né? Na verdade, se nós pararmos para analisar, nossa vida é um favor. Nós vivemos e se pararmos para analisar nossos órgãos vitais, nosso olhar, nosso respirar, sentir o sabor, ouvir, tocar. Nossa. São tantas perfeições, né? São tantas perfeições que até eu comentei com você esses dias de eu começar a sentir algo e o organismo ele já vir, já combatendo aquilo com a força que ele tem. Então é impressionante isso que acontece. Então nós já vivemos um favor. Porém, pelo dia a dia, pela circunstância, você acaba não reparando e não sendo grato a isso. É essa palavra que eu queria falar, a gratidão, né? A gratidão. Porque quando você é grato, você simplesmente atrai ainda mais esse favor do Senhor. Porque nós nem merecemos esse favor, para falar a verdade. Nem merecemos. Então, o que acontece? Ele acontece porque Deus é Deus e nas nossas vidas. E por verdade. isso Ele nos derrama todos os dias. Só o fato da gente acordar, estar respirando, já é um favor, né, de Deus e sobre as nossas vidas. E falando de casamento, né, quando você gera essa palavra gratidão e não só reclama do seu cônjuge, você vai experimentar e desfrutar daquilo que você quer no seu casamento. Mas se pelo contrário, você só reclama, só murmura, que é o contrário da gratidão, aí não tem como. Não prospera, né? Não vai desfrutar. Não prospera porque, na verdade, a gente precisa de entender que quando Deus ele fala que quando nós casamos, nós viramos um só corpo, nós precisamos de entender que é assim. E princípio não se quebra, Gisele. Quando nós vamos ver a história de Jó, por exemplo, e aí a gente vê que o que acontece com a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó, busca ler a história dele. E você vai ver que ele perde tudo. Ele sofre com várias coisas. Até a mulher dele mesmo aponta o dedo para ele e condena ele, que Deus que ele serve. Porém, ele continua grato e acreditando na promessa dele. E aí o que acontece com o Jó? Jó depois restitui tudo novamente. Deus entrega tudo novamente para ele em dobro. A palavra diz isso, que devolve tudo em dobro. Mas a história também não fala que da morte da mulher de Jó, como que a mulher de Jó morreu. E aí a gente traz um discernimento em cima disso, né? O diabo ele não encostou na vida dessa mulher. O diabo não encostou na vida dela e Deus presenteou Jó com mais 10 filhos. Uau, então. 3 desses foi mulheres. E dessas mulheres, as mais lindas do mundo. Quando nós trazemos isso para nosso raciocínio conjugal, por que o diabo não encostou nessa mulher? Porque eu deduzo que, como não falou nada sobre a morte dela, ela foi essa mulher que deu esses 10 filhos novamente para ele. Porque senão estaria escrito que ele tinha perdido ela também. Correto? Sim. Então, por que o diabo não encostou nela? Porque quando o trato foi feito com o diabo para tirar tudo da vida de Jó, que Deus permitiu ser tirado, a vida estava falando da vida de Jó. E quando fala da vida de Jó, a esposa faz parte disso. É uma só carne, né? Então, quando ele falou, pode tirar tudo, só não toca nele. Só não toca nele. Então, não tocar nele também foi o fato de não tocar nela, porque eles eram um só. É isso aí. É sensacional. Que favor merecido do Senhor. Isso é um favor. Incrível. E como a gente estava falando sobre... E só para poder o pessoal entender, né? Essa questão. Mas quando a gente estava falando sobre casamento pra gente adulto e não pra criança... E aí, quando você escuta aquela frase assim, Márcio, criança faz o que quer,
gente grande faz o que tem que ser feito. O que vem na sua mente sobre isso? Criança faz o que quer, gente grande faz o que tem que ser feito. Porque, na verdade, muitas das vezes nós casamos e continuamos a vivendo uma vida de marido Peter Pan, né? Nunca cresce, nunca amadurece. E crise vem, e eu continuo com a imaturidade e não aproveito a oportunidade da crise para amadurecer. Criança porque mesmo, eu acho que, na verdade, é em cima da crise que a gente amadurece, né? Na crise que aparecem novas oportunidades. Criança não cresceu. A riqueza, o Senhor, ele permite a crise em nossas vidas para que a riqueza seja transmitida para o outro. Porque se eu tenho uma crise no meu casamento, eu consigo romper ela. Se eu consigo romper essa crise, eu consigo amadurecer. E quando eu amadureço, eu recebo algo divino do Senhor, que é a experiência. Uhum. Mas essa questão ela é interessante porque quando a gente vê que existem muitas pessoas aí que são casadas e tem essa infantilidade ainda, essa criança não cresceu dentro dessa pessoa, tanto do homem quanto tem mulheres também, né? A gente vê que é literalmente essa falta desse amadurecimento, principalmente o amadurecimento emocional. Né? E que ali é onde ele vai aprender de fato sim a fazer o que precisa ser feito, né? Não só o que eu quero, que estou com vontade, na hora que eu quero, não quando, né, quando eu estou querendo fazer. Porque nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de um casamento, né? E gente grande não faz vontade, né? Gente grande faz o que tem que ser feito. Pois é, nessa parte, porém, muitas das vezes eles não estão fazendo porque eles estão ainda com a parte emocional debilitada. Então, aí é a abertura da consciência de que você se libertar, sabe, daquela infância ferida. Você se libertar de uma criança que ficou ferida dentro de você e que não está evoluindo. Que ainda continua, né, ali debaixo das asinhas da mamãe. Que ainda continua com o cordão umbilical ainda agarrado, sabe? Ainda com isso vem trazendo para dentro do casamento e faz isso na esposa, muitas das vezes. Ou a questão da questão emocional também da mulher, que muitas das vezes vem com a deficiência, com a debilidade paterna, Sim. E aí vem para o casamento e faz a paternidade no marido. Então, isso acaba interferindo com que eles desfrutem melhor do seu casamento e com que eles façam o que precisam ser feito. E aí deixa qualquer coisinha levar a bater, fica com raivinha, fica com mimimi, igual criança birrenta. Sabe? Vira a cara. O que acontece, Gisele? No Casais Conscientes, nós falamos sobre isso. Porque é algo que fere muito o casamento. Por quê? Quando eu caso, pela minha ausência da paternidade, como eu tive a ausência paterna na minha vida, Sim. O que acontece comigo? Eu não tive a oportunidade de ter um pai para quebrar esse cordão umbilical da minha mãe. E aí, se eu permitir isso, eu vou ser sempre o filhinho da mamãe, porque eu não tive pai. E aí a minha mãe também, ela vai estar sempre super protegendo o filhão que já tem que estar tomando posicionamento de pai de família. Uhum. Então aqui no Casados Conscientes nós colocamos isso. Nós colocamos isso em prática para quê? Para o maridão saber o que é vício emocional. Para o maridão e para a esposa saber os papéis de cada um. Sim. Porque quando eu sei isso, Gisele, eu consigo entender que eu preciso de fazer o que tem que ser feito dentro do casamento. É isso aí. E aí acaba a vontade. Por quê? Eu vou em cima de princípio. Porque muitas das vezes eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como lidar. Eu não tenho essa informação. E aí o que vai acontecer? Eu vou só repetir o que eu aprendi como casamento. Só que quando eu pego e aprendo isso, eu tenho essa informação, a palavra de Deus diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Uhum. Então, nós passamos a verdade em cima de ensinamento através do Casais Conscientes. Você aprende. É só você colocar em prática. Sim.
E no caso, você contando essa parte da sua paternidade que você não teve, e você acabou tendo uma maturidade com isso, com essa dor. Só que através disso tudo, essa dor, ela te levou a um propósito. Então, foi por isso que você entendeu qual que era o propósito. E é exatamente por isso que tem aqui o Devocional Conjugal e o Casais Conscientes aqui na nossa mesa. Porque você entendeu o propósito através dessa dor. O problema é quando não entende esse propósito através dessa dor. E aí, como age, né? Então, assim, você acredita que a maturidade, ela tem mais a ver com a disciplina ou com o propósito mesmo, Márcio? Eu acho que você precisa de treinar esse propósito, porque tudo é disciplina. Tudo eu começo a fazer quando eu vou para uma academia, eu acordo arrastado para ir para academia. Eu não tenho vontade de ir, então eu tô agindo com o quê? Eu tô agindo com disciplina. E aí eu tô indo, só que até virar um hábito. Eu vou sentir prazer. Eu sei que eu vou sentir prazer daquilo dali. Então, quando eu começo a sentir prazer, aí vira o propósito. E aí eu começo a entender o que eu tenho que fazer dentro do meu casamento para eu sentir prazer todos os dias. Porque o casamento, Gisele, é uma conquista diária. As pessoas, elas casam, as pessoas, elas vivem no automático e deixam o inconsciente viver. Aí eu pergunto para você, quantos dias tem que você não vive um casamento? Quantos dias tem que você vive no automático? Quantos meses você tem que você vive no automático? Quanto tempo tem que você acaba fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V, o que está ligado no inconsciente? Faça diferente dentro de casa. Faça diferente todos os dias. Todos os dias você surpreendendo o seu cônjuge, você consegue trazer uma nova energia para dentro de casa. Sim. Então, na verdade, o que acontece aqui que eu consigo enxergar nisso é que o propósito é ele que está ali me movimentando para que eu não esqueça e não desanime no meio dessa caminhada. Porque existe um propósito, existe algo atrás desse casamento. Não é só simplesmente por eu viver casado nos dias aqui. O que é que tem que me mover? É esse propósito que precisa me mover. E esse propósito é ele que alimenta a disciplina, correto? Ele que alimenta a disciplina diária dentro do seu casamento. E quando a gente fala de disciplina diária, existem tantas coisas, né, que entra aqui dentro. É a oração em casal juntos, né? É o momento a dois, é o sentar para dialogar, é a comunicação, é a ligação mesmo de espírito, de alma, de corpo. Então, é tudo isso que vai entrando nessas disciplinas, né, do dia a dia, que vai alimentando cada vez mais, porque vocês entendem, sabem que existe um propósito atrás do casamento de vocês. Porque nós não estamos aqui nessa terra somente para viver casado, viver trabalhando, viver aqui das coisas que tem aqui, materiais, desfrutando ou não. Nós estamos aqui por um propósito. E se você ainda não descobriu qual é o seu e qual é o propósito que tem através do seu casamento, quantas famílias, quantas pessoas vão ser impactadas com a sua história, com o seu casamento. Então, é necessário você buscar. Sabe? E para você poder buscar, vai se exigir sim a maturidade, a você largar a um passado que tenta te prender. É você viver literalmente no poder do aqui, do agora, viver o presente, sabe? Porque a gente costuma sempre falar, né? Sobre essa questão do presente, do passado, do futuro, sim, né? A gente precisa de metrificar, né? Nós precisamos de metrificar. E eu costumo analisar a minha vida, onde que eu estou vivendo agora, nesse momento. 70% presente. Eu preciso de planejar, eu preciso de arquitetar o meu futuro, 20%. 20%. Agora, eu preciso de ver aonde que eu errei, aonde que eu falhei, 10% é passado. Eu preciso de entender onde que eu estou. Porque muitas pessoas estão vivendo no passado todos os dias. Muitas pessoas estão vivendo no futuro todos os dias. E o presente está aqui para a gente viver. É onde que Deus age, é no presente. É onde que eu tenho atitudes, é no presente. E eu preciso de entender isso. Porque se eu não entender isso, o meu inconsciente sempre vai me levar para onde? Para as minhas informações que eu tenho. Que é o quê? Passado. E aí eu começo a ficar ansioso, porque o futuro que eu quero que chega, que é a satisfação, ela nunca chega. Então eu vou ter crises. E eu preciso de entender sobre isso no casamento. Por isso que precisa de um autoconhecimento, de uma busca constante no desenvolvimento pessoal, para que você consiga se resolver
sobre essas situações do passado e entender que você não tem o ontem mais nas suas mãos. Você também não tem o amanhã, não está no seu poder, mas você tem o hoje, você pode fazer diferente. E isso que é o que mais importa, né? Que é você saber o que você pode fazer hoje. É o presente de vida. Aí entra o favor do Senhor de novo. Porque é hoje o presente. Ele me deu o hoje em vida para eu viver e desfrutar hoje. É isso aí.